Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje eu vim resolver com vocês uma lista de exercícios sobre força elétrica, envolvendo três ou mais cargas. Então vamos lá para a resolução. Então, vamos entender como se faz cálculos de força com três ou mais carga. Vamos começar por esse exercício 1. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a mais 2 microcoulomb, Q2 igual a menos 6 microcoulomb, estão fixas e separadas por uma distância de 600 milímetros no vácuo. Uma terceira carga Q3, igual a mais 3 microcoulomb, é colocada no ponto médio do segmento que une as cargas. Qual o módulo da força elétrica que atua sobre Q3? Nesse caso, eu vou começar desenhando essas cargas. Então, eu vou lá, eu coloco aqui a carga 1, uma distância de 600 milímetros, essa representação aqui, a carga 2, tá? Esta distância aqui vai ser de 600 milímetros. E aí, uma carga 3 vai ser colocada no ponto médio, mais ou menos na metade, eu coloco uma carga 3. A carga 1, ela vale mais 2 microcoulomb. A carga 2, ela vale menos 6 microcoulomb. E a carga 3, ela vale mais 3 microcoulomb. Por que agora que o sinal é importante? Porque eu tenho que fazer a análise vetorial dessas forças. Então, esta daqui é uma carga positiva, positiva, negativa. A carga 3 foi colocada no ponto médio, bem no meio. Então, a distância entre Q1 e Q3, eu vou ter de 300 milímetros. A distância entre o Q3 e o Q2, eu vou ter de 300 milímetros. Eu preciso transformar esses 300 milímetros em metros. Para fazer isso, eu sigo aquela tabela metro, decímetro, centímetro, milímetro. Claro que ela tem mais partes para cá, mas não vem ao caso. Então, eu vou pegar estes 300 milímetros, eu distribuí aqui. A vírgula que inicialmente estava milímetros, ela vem para o metro, porque eu quero passar para metros. Então, aqui eu vou ficar com 0,3 metros. Aqui, então, igual a 0,3 metros, igual a 0,3 metros. Bom, esses são os dados do problema. Ali dizia que o meio é o vácuo. Se o meio é o vácuo, K0 é igual a 9 vezes 10 na 9. Então, agora eu vou começar a resolver. Começo a resolver como? Primeiro, eu vou calcular a força de interação entre a carga 1 e a carga 3. Então, eu vou fazer o cálculo do F13, que ele vai ser igual ao K0, que multiplica o módulo da carga 1, que multiplica o módulo da carga 3, tudo isso aqui dividido pela distância 3 ao quadrado. F13 vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica 2 vezes 10 na menos 6, porque esse micro é a mesma coisa que 10 na menos 6, que multiplica 3 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido pelo 0,3 ao quadrado. F13 vai ser igual a 9 vezes 2 vezes 3, 3 vezes 2, 6, vezes 9, 54, vezes 10. 9 menos 6 dá 3 positivo, com menos 6, 3 negativo. Divididos por 0,09. Esse 0,09, vou colocar ele na base 10, porque eu acho mais fácil de fazer a divisão assim. Então, eu tenho 54 divididos por 9, vai ser 6 vezes 10, menos 3, menos o menos 2, que vai dar menos 3 mais 2, menos 1. Tirando da base 10, 0,6 Newton. Esse é o resultado. Opa, tava até cortando ali. Esse é o resultado da primeira conta, tá? Então, aqui eu tenho o resultado da força 3. Lá no desenho, eu vou analisar como que é essa força, como que ela acontece. Então, como eu tenho dois sinais positivos, a força vai ser de repulsão. Então, eu tenho F13 para cá
e eu tenho F13 para cá. Agora, então, eu vou fazer entre a carga 2 e a carga 3. Então, eu tenho F23, que vai ser igual a K0, que multiplica módulo da carga 2 vezes módulo da carga 3, dividido pela distância 2, 3, ao quadrado. F23 vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica módulo da carga 2. Como a carga 2 é negativa, o módulo tira fora o sinal. Eu trago para cá só o 6 vezes 10 na menos 6. A carga 3 já é positiva, então 3 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui divididos pelo 0,3 ao quadrado. F23 vai ser igual a 9 vezes 6, 54, vezes 3, 162, vezes 10, 9 menos 6, menos 3. Tudo isso aqui divididos por 0,09. Do mesmo jeito que eu fiz antes, eu vou fazer 162 vezes 10 na menos 3, divididos por 9 vezes 10 na menos 2. 162 divididos por 9... F23 igual a 18 vezes 10 na menos 1. Por quê? Porque o menos 3 menos o menos 2. Agora, isso aqui eu vou arrumar. F23 é igual a 1,8 Newton. Então, agora eu tenho uma força de 0,6, uma de 1,8. E eu quero a resultante sobre a carga 3. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Analisar como é que é essa interação aqui. Como aqui uma positiva e aqui uma negativa, essa interação, ela é de atração. Então, a F23, ela tá atraindo. Quando eu observo só aqui ao redor da carga 3, eu tenho as duas forças apontando no mesmo lado. Se elas apontam no mesmo lado, para mim fazer a conta, a força resultante em 3, ela vai ser a soma do F13 mais a soma do F23. Por que soma? Porque os dois vetores estão para o mesmo lado. Então, a força resultante em 3, ela vai ser 0,6 mais 1,8. Isso aqui vai dar força resultante igual a 2,4 Newton. Caso pergunte direção e sentido, tá apontando para lá. Então, eu vou lá e eu escrevo para direita, ou até posso pegar e fazer uma flechinha para o lado para indicar que tá indo para lá, ok? Número 2. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 são fixadas nos pontos A e B, distantes entre si 40 centímetros, no vácuo. Sendo Q1 igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, Q2 igual a 8 vezes 10 na menos 6 coulomb e K0 igual a 9 vezes 10 na 9. Determinar a intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3 igual a menos 3 vezes 10 na menos 6, colocada 0,1 metro de A sobre a reta AB. Então, para começar a resolver o exercício, eu vou fazer o desenho desse número 2. O que ele está me apresentando? Que eu tenho uma carga 1 fixa num ponto A e uma carga 2 fixa num ponto B. A distância entre o ponto A e o ponto B é 0,4 metros, ou seja, ela era inicialmente 40 centímetros, mas eu já demonstrei outras vezes como que a gente chega no 0,4 metros, já coloco assim direto. E aí foi colocada uma carga Q3 a 0,1 metro de A sobre a reta AB. Isto aqui é a reta AB. Esse 0,1 metro de A, ele precisa ser sobre esta reta. Então, se é 0,1, vai ser mais ou menos por aqui que eu vou colocar uma carga 3. O valor da carga 3, ele é menos 3 vezes 10 na menos 6 coulomb. O valor da carga 2, ele é 8 vezes 10 na menos 6 coulomb. Botei o micro porque o espaço ali tá pequeno. E da carga 1 é 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Agora, eu vou fazer e eu vou encontrar a resultante sobre a carga 3, que é isso que ele tá pedindo.
Para isso, eu vou fazer a força da 1 em relação a 3, a força da 3 em relação a 2. Lembrando, aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Isso é importante para a gente ver para onde que aponta esta força resultante. Então, eu vou começar agora. Primeira conta que eu vou fazer é a F13. Essa F13, ela vai ser K0 vezes módulo do Q1 vezes o módulo do Q3 dividido pela distância 13 ao quadrado. F13 vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga 1, que vale 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica o módulo da carga 3. Com o módulo, a gente tira aquele negativo na frente e eu fico com 3 vezes 10 na menos 6. Divididos por, bom, a distância entre a 1 e a 3 é 0,1 metro. E esta distância que eu vou colocar aqui. Então, eu vou ter F13 igual 9 vezes 2 vezes 3, que vai dar 54. Vezes 10, 10 na 9, 10 na menos 6, 10 na menos 6, menos 3. Divididos por 0,01. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 54 vezes 10 na menos 3, divididos por 1 vezes 10 na menos 2, que vai dar 54 vezes 10 na menos 1, ou seja, F13 igual a 5,4 Newton. A interação entre as duas forças, cargas de sinais contrários, se atraem. Então, o F13, ele vai estar se atraindo. Agora, eu vou fazer o cálculo da outra interação, da carga 3 com a carga 2. Então, eu vou ter F23 igual K0, que multiplica módulo da carga 2, que multiplica módulo da carga 3, dividido pela distância 2, 3 ao quadrado. F23 vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga 2, que é 8 vezes 10 na menos 6, vezes a carga 3, que é 3 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância daqui até aqui. Se a distância total era 0,4 e eu tiro esse 0,1, eu vou ficar com uma distância de 0,3. Então, aqui eu vou ter 0,3 ao quadrado. F23 vai ser igual a 9 vezes 8 vezes 3, que vai dar 216 vezes 10 na menos 3, divididos por 0,09. F23, então, vai ser 216 vezes 10 na menos 3, divididos por 9 vezes 10 na menos 2. Isto aqui vai ser igual a 24 vezes 10 na menos 1, que arrumando, eu vou ficar com 2,4 Newton. Então, eu tenho 5,4 aqui, 2,4 aqui. E aí, essa interação entre a 2 e a 3, ela também vai ser uma atração, porque os sinais são contrários. Então, F23 para cá, F23 para cá. Desta forma, a minha resultante na carga 3, ela vai ser força resultante em 3 igual F13 menos F23. Por que eu escolhi esta ordem? Não é só porque eu fiz esse cálculo aqui primeiro, mas também porque esse número é o maior. Então, quer dizer que a minha força resultante está apontando na direção desta daqui. E como ela é maior, eu faço essa menos essa, porque eu tenho a flecha F13 apontando para cá e a flecha F23 apontando para cá. Não fiz proporcional aqui aos tamanhos, tá? Porque, na verdade, se fosse proporcional aos tamanhos, esta daqui deveria de ser maior do que essa daqui. Só que ali eu só fiz o desenho em si. Então, aqui eu vou ter a força resultante da carga 3 igual a 5,4 menos 2,4. A força resultante na carga 3
3 Newton. Quero dizer para onde que ela aponta. Tá apontando para cá. Então, eu escrevo para esquerda. E assim a gente conclui a resolução do exercício 2. A número 3. As cargas Q1 igual a 2 microcoulomb, Q2 igual a 4 microcoulomb e Q3 igual a 5 microcoulomb estão situadas no vácuo. Determine a intensidade da força resultante que age sobre as cargas Q1 e depois a que age sobre a carga Q3. Então, aqui eu preciso fazer F12, eu preciso fazer F13, eu preciso fazer F23. Porque eu quero a resultante primeiro sobre a Q2, depois sobre a Q3. Então, eu vou começar fazendo a letra A com a resultante sobre a Q2. E aqui eu não preciso desenhar, porque o desenho já veio. Então, aqui eu tenho o desenho, eu só vou lá e vou colocar aqui os valores. O 2 microcoulomb para esta, o 4 microcoulomb para esta e o 5 microcoulomb para essa. E agora eu vou começar a resolver. Começo a resolver por qual? Vou começar, então, pela força 1, 2. A força 1, 2 vai ser igual a K0, que multiplica módulo da carga 1, que multiplica módulo da carga 2, dividido pela distância 1, 2 ao quadrado. F1, 2 vai ser igual a K0, que é 9 vezes 10 na 9, que multiplica 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica 4 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância de 0,2 ao quadrado. F12 vai ser igual a 9 vezes 2 vezes 4, que vai dar 72 vezes 10 na menos 3, divididos por 0,04, igual a 72 vezes 10 na menos 3, divididos por 4 vezes 10, que eu errei, não é menos 3, é menos 6, 10 na menos 2. Então, F12 vai ser igual a 72 divididos por 4, vai dar 18, vezes 10 na menos 1, ou seja, 1,8 Newton. Fui fazendo apertadinho, porque eu quero tentar deixar tudo aqui no quadro. Agora, a outra que eu vou fazer vai ser, eu quero saber na carga 2, então, vou fazer F2, 3. F2, 3 vai ser igual a K0 vezes módulo do Q2 vezes módulo do Q3, dividido pela distância 2, 3 ao quadrado. F2, 3 vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica 4 vezes 10 na menos 6, que multiplica 5 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui divididos por 0,3 ao quadrado. Então, F2, 3 vai ser igual a 9 vezes 4 vezes 5, que vai dar 180 vezes 10 na menos 3, divididos por 0,09. Vai ser o mesmo que 180 vezes 10 na menos 3, divididos por 9 vezes 10 na menos 2. F2, 3 vai ser igual a 180 por 9, vai dar 20, vezes 10 na menos 1. 20 vezes 10 na menos 1, a gente vai ficar com 2 Newton. Analisando as forças lá no desenho, todas elas são positivas, ou seja, todas as forças são de repulsão. Entre a carga 2 e a carga 3, eu vou ter para cá uma força 2, 3, eu vou ter para cá uma força 2, 3. Agora, da 1 em relação a 3, eu tenho para cá uma força 1, 2, eu tenho para cá uma força 1, 2. Se eu tô analisando a força resultante em relação à carga 3, eu vou fazer o seguinte, ó. Força resultante em 3, tá uma para cada lado. Se tá uma para cada lado, eu preciso fazer uma menos a outra. Eu escolho a maior e eu vou fazer, então, a força resultante 2, 3, menos a força resultante 1, 2. Desse modo, eu vou ficar com 2 menos 1,8. Ou seja, força resultante em 3 vai ser igual
a 0,2 Newton. Se eu preciso dizer para qual direção, é a mesma direção da 2, 3, que lá no desenho está apontando para a esquerda. Então, eu vou lá e escrevo para esquerda. Com isso, eu concluí a letra A. Mas na letra B, ele pede a força resultante na carga 3. E é isso que eu vou fazer agora. Força resultante na carga 3. Para isso, falta fazer uma força aqui, ó. Se vocês prestarem bem atenção, eu já fiz uma, que é a F23, que é essa aqui. Só que falta da carga 1 em relação a 3. Então, eu vou fazer F13 igual K0, que multiplica módulo do Q1, que multiplica módulo do Q2, dividido pela distância 1, 2, ao quadrado. F13 vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica 5 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui divididos por. Qual vai ser a distância entre a carga 1? Deixa eu largar essas canetas. Qual vai ser a distância entre a carga 1 e a carga 3? A soma do 0,2 com o 0,3, que vai dar 0,5 ao quadrado. Então, eu vou ter F13 vai ser igual a 9 vezes 2 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vezes 9, 90, vezes 10 na menos 3, divididos por 0,25, que vai ser igual a 90, aqui não é menos 6, é menos 3, desculpem. Que vai ser igual a 90 vezes 10 na menos 3, divididos por 25 vezes 10 na menos 2. 90 divididos por 25 vai ser 3,6 vezes 10 na menos 1. Aí eu vou tirar fora esse 10 na menos 1. Por quê? Porque aqui eu não tenho base 10 para poder somar ou diminuir com aquele ali. Então, eu não posso ter base 10 aqui também. Então, eu vou ficar com 0,36 Newton. Esta é a força aqui. Bom, a força 3 em relação a 1, os sinais são iguais, então ela vai ser uma força de repulsão. F13, F13. E aí, aqui, quando eu olho a carga 3 para ver a resultante, as duas estão apontando para o mesmo lado. Então, desse modo, a força resultante na carga 3... E agora eu vi que aqui eu fiz tudo certo, mostrei tudo certo, mas botei o índice errado. Aqui é a força resultante em 2, ó. Antes eu tava só escrevendo 3 e aqui seria em 2. Força resultante em 3, as duas estão para o mesmo lado, então é F23 mais F13. Força resultante em 3 vai ser igual a 2 mais 0,36, que vai dar força resultante em 3, 2,36 Newton, apontando para a direita. E assim a gente termina de resolver a número 3. Agora, então, fazendo a número 4. 3 objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força elétrica igual a 3 vezes 10 na menos 6 Newton. Qual é a força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B? Aí foi dado esse esquema, não preciso fazer o desenho, mas eu tenho que ler e interpretar as informações. 3 objetos com cargas elétricas idênticas. Idênticas quer dizer que elas são iguais. Então, eu tenho Q1 é igual ao Q2, que é igual ao Q3, que eu posso chamar ele de Q. Além disso, ele dá outra informação, que o objeto C exerce sobre B, então, a força de C sobre B, ela é igual a 3 vezes 10 na menos 6 Newton. E eu tenho essas distâncias que aqui estão em centímetros, mas que eu posso passar para metros, 0,01 metros. E aí, como que eu vou começar a resolver essa daqui? Eu começo pela força CB, por quê? Porque é a partir dela que eu vou descobrir esta carga.
Então, eu tenho que a força CB, ela vai ser igual ao K0, que multiplica o módulo da carga B, que multiplica o módulo da carga C. Tudo isso aqui dividido pela distância CB ao quadrado. Se eu quisesse escrever aqui BC, também daria, não tem problema nenhum. Este aqui eu tenho um valor, que é 3 vezes 10 na menos 6. O K0, 9 vezes 10, 9, que multiplica carga B, eu chamo de quê? Carga C, eu chamo de quê? Tudo isso aqui dividido pela distância entre o C e o B. Distância entre o C e o B, 0,03 ao quadrado. 3 vezes 10 na menos 6 igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q vezes Q ao quadrado. Dividido por 0,03 ao quadrado vai dar 0,0009. Isso aqui eu vou passar para a notação científica. 3 vezes 10 na menos 6 igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q ao quadrado. Tudo isso aqui divididos por 9 vezes 10. 1, 2, 3, 4. Menos 4. O 9 eu posso cancelar. Essa base 10 eu posso dividir uma pela outra. E eu vou ficar com 3 vezes 10 na menos 6 igual 10. 9 menos o menos 4 vai dar mais 13 vezes Q ao quadrado. Isso aqui vem para o outro lado, dividindo 3 vezes 10 na menos 6, divididos por 10 na 13, igual Q ao quadrado, igual 3 vezes 10, 10 na 19. Um detalhe importante, eu posso parar por aqui, eu não preciso tirar esta raiz. Por quê? Porque eu vou fazer a outra força da seguinte maneira. Então, paramos aqui, não seguimos neste momento. O que eu quero, o que eu preciso? Ele quer saber qual é a resultante do efeito do A e do C sobre o B. Então, eu já tenho esta força entre essas duas. Agora, eu tenho que fazer essas duas. Então, eu tenho que fazer força do A e do B igual a K0 vezes módulo do QA vezes módulo do QB dividido pela distância AB ao quadrado. Força do AB vai ser 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q vezes Q, divididos por 0,01 ao quadrado. FAB vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, vezes... Agora, aqui, eu tenho Q vezes Q, que vai dar Q ao quadrado. No lugar deste Q ao quadrado, eu vou escrever esse valor aqui. Este valor que eu te pego aqui embaixo. Tudo isso aqui dividido por 0,0001. Então, eu vou ter FAB vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica 3 vezes 10 na menos 19. Por que menos aqui? Porque aqui eu tinha, ó, menos 6 menos o 13, que vai dar menos 19. Eu fiz a soma e esqueci de colocar o sinal, porque bem na hora que eu tava fazendo essa soma, passou o carro de som do circo aqui na rua. E aí eu acabei esquecendo o sinal, mas aqui é menos, tá? E aí, então, aqui da minha força agora, ainda eu vou ter 1 vezes 10 na menos 4. 9 vezes 3, 27 vezes 10, 9 com menos 19, menos 10, divididos por 1 vezes 10 na menos 4. A força AB vai ser 27 vezes 10 na menos 6 Newton. E aí, eu tenho esta força e eu tenho essa força. E para encontrar a resultante sobre o bloco B, eu vou fazer o quê? Bom, primeiro, eu tenho que fazer aquela minha análise de sempre. AB em relação a C é repulsão. Então, FBC, FCB, tá? CB porque tava CB ali.
FCB. Tá apontando para cá. A em relação a B, como são iguais, também é repulsão. E aí, eu tenho cada uma apontando para um lado. Com isso, a minha força resultante em B, ela vai ser igual. Tenho que olhar entre esta e esta daqui, ó, qual é que é maior delas entre essas duas e essa daqui. Então, aqui vai ser o FAB menos o FCB. Então, a força resultante em B, ela vai ser 27 vezes 10 na menos 6, menos 3 vezes 10 na menos 6. Força resultante em B, ela vai ser 24 vezes 10 na menos 6 Newton. E este aqui é o resultado final. Para onde que vai apontar? Na mesma direção do AB. Então, aponta para cá, ou seja, para a direita. Com isso, concluímos a nossa lista de exercícios sobre força de 3 ou mais cargas. E aí, no caso, assim, aqui eu só fiz demonstração com 3 cargas. Se eu tivesse 4 cargas, eu ia fazer do mesmo jeito, só que eu ia ter que analisar 3 vetores aqui. Então, tipo, eu tivesse 2 vetores para cá e um para cá, esses dois iam se somar, esse aqui ia diminuir. Se eu tivesse 2 vetores para cá e um para cá, estes aqui iam somar e esse aqui ia diminuir, tá bem? Então, assim a gente conclui essa lista de exercício sobre forças de 3 ou mais cargas. Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido a explicação dada nesse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo ou nesse vídeo ou gravo um novo vídeo tirando as dúvidas que vocês tiverem. Abraço, até o próximo vídeo, tchau!